Vale a pena ser honesto em nossos dias? Vale a pena andar de forma íntegra e correta? Eu quero contar uma história para você, uma ilustração. Mas antes disso, nos siga em nossas redes sociais, compartilhe este vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube. Isso nos ajuda a propagar a palavra de Deus. Havia um reino muito distante, em que o rei era um homem muito reto, muito íntegro, muito justo. Ele amava a justiça, amava a verdade e detestava tudo que era falso, tudo que era mentiroso, tudo que era enganoso. No seu reino, ele tinha apenas um filho, príncipe, e não havia nenhuma princesa para que pudesse se casar com ele. Os reinos vizinhos eram reinos maus, então as pessoas eram desonestas, por isso ele não podia buscar uma princesa de um reino vizinho. Então ele abriu um concurso no seu reino para dar uma oportunidade para que qualquer moça, qualquer plebeia pudesse se tornar uma princesa. E ele proclamou um edital e no dia marcado, dezenas delas estavam no pátio do palácio. E ele disse: todas são bem-vindas, é um prazer tê-las aqui conosco. E eu tenho uma regra bem simples para quem deseja ser a princesa. Você precisa ser honesta, você precisa ser verdadeira, você deve odiar a mentira e o engano. E eu quero dar aqui para vocês a oportunidade, então, de serem princesas. Eu lhes darei algumas sementes, as quais vocês devem levar para casa, plantar em um vaso e daqui a um ano retornar aqui para o palácio e eu vou escolher, então, qual será a moça que vai se casar com o meu filho. Estava ali presente uma jovem muito simples, mas muito correta, criada numa família, seus pais, homens íntegros. E ela pegou aquela semente, chegou em casa, seus pais eram agricultores, ajudaram ela a escolher uma boa terra, colocaram dentro de um vaso e ela plantou aquelas sementes. Todos os dias ela cuidava, regava, não deixava nascer ervas daninhas, quando nascia imediatamente tirava, e ela foi cuidando. Mas passou uma semana, não brotou nada, passou um mês, não brotou nada, e ela estava preocupada, e seus pais disseram: não se preocupe, minha filha, você está fazendo a sua parte, você escolheu uma boa terra, você colocou a semente, você está cuidando dela, a sua parte você está fazendo. E chegou o tempo de voltar, tempo determinado pelo rei, e não nasceu nenhuma planta naquele vaso. Quando ela chegou no palácio, mesmo contrariada, porque ela não queria ir, porque não nasceu nenhuma semente, nenhuma planta, os pais a insistiram: vai, minha filha, você precisa ir. Quando ela chegou no palácio, aquelas outras moças, todas elas tinham vasos lindos com plantas ornamentais, plantas frutíferas das mais variadas, todas felizes, e ela estava envergonhada porque ela tinha apenas um vaso com terra dentro. Chegou a hora e cada moça foi se apresentar para o rei. Ele olhava para a planta, para a moça, fazia venha para este lado. Todas elas foram passando e mandavam para aquele lado. Aquela jovem com o seu vaso com apenas terra dentro era a última da fila. Quando o rei olhou para ela, viu aquele vaso vazio com apenas terra dentro, sem planta, ele disse: minha filha, você não plantou as sementes que eu lhe dei? Ela, muito amedrontada, mas temente, disse: Vossa Majestade, meus pais são agricultores, eles me auxiliaram a escolher uma boa terra, um solo fértil. Coloquei neste vaso, plantei as sementes que o Senhor me deu, mas não nasceu nenhuma planta. O rei olhou para ela: venha para este outro lado. E imediatamente ele ergueu a mão daquela moça e disse: esta é a jovem que vai se casar com meu filho, a nova princesa do meu reino. Quando ele falou isso, houve um maior burburinho, reclamações de todas aquelas moças, dizendo: como assim, Vossa Majestade? Nós temos plantas lindas, ornamentais, frutíferas aqui, e o senhor escolhe a moça que não tem nenhuma planta dentro do seu vaso? O rei, muito irado, olhou para elas e disse: fiquem quietas! E elas ficaram. Eu deveria prender vocês, eu deveria até matar vocês, porque a regra que eu dei é que precisa ser honesto. As sementes que eu dei para vocês eram sementes cozidas, portanto não poderia nascer nenhuma planta. Vocês quiseram me enganar, estão tentando me enganar. E essa jovem é a única jovem honesta, por isso ela se casará com o meu filho. Moral da história: vale a pena ser honesto.
A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 21, o apóstolo Paulo diz: nós procuramos andar de forma correta, honesta, não somente diante de Deus, mas diante dos homens. Nós somos chamados para viver de forma íntegra, resplandecendo Cristo através das nossas atitudes. Nossas atitudes devem falar mais alto que as nossas palavras. A Bíblia diz que a nossa palavra ela deve ser sim, sim, não, não. O que vier além disso procede do maligno. Então ande de forma reta, ande de forma íntegra e você vai mostrar Cristo através da sua vida. Deus te abençoe.